A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, queridos, nós vamos gravar mais um estudo. Hoje nós vamos falar, irmãos, dos 4 cavalos do Apocalipse. Na verdade, esse estudo, irmãos, irmãs, é uma continuação do estudo anterior, que nós falamos dos 7 selos, das 7 trombetas e dos 7 cálices, né, das 7 taças da ira de Deus. Então, esse estudo agora, ele vai focar nos 4 primeiros selos, que são os 4 cavalos do Apocalipse. Irmãos, nós vamos focar nesta parte. Irmãos, e nós não podemos perder o foco, mediante o estudo anterior, que os cavalos, irmãos, eles têm que estar dentro da última semana. Da última semana, lá do capítulo 9 de Daniel, das 70 semanas. Vai estar dentro, tem que estar dentro. Irmãos, uma outra observação que nós devemos fazer é que muitas vezes nós tentamos encaixar a última semana nos cavalos, mas na verdade os 4 cavalos, eles que têm que estar embutidos dentro da última semana, tá bom? Irmãos, na verdade, tempos anteriores, eu acredito que muitos pensam assim, eu também pensava, que o primeiro cavalo, o cavalo branco, era o anticristo, e o anticristo desencadeava a guerra, a fome, todas essas coisas. Na verdade, irmãos, se nós fizermos desta forma, nós vamos perder a sincronia da última semana. Então, a revisão que me fez mudar de ideia justamente foi no sentido de colocar os cavalos dentro da última semana de uma maneira coordenada, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar esse estudo. Apocalipse 6, de 1 a 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam como em voz de trovão: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Irmãos, esse cavalo branco, irmãos, ele não é Cristo em si, porque o cavalo branco, que é Cristo, ele aparece lá em 19 de Apocalipse, verso 11, né? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, né? Quando o Senhor Jesus ele vem no final da grande tribulação. Na verdade, esse aí é o começo da semana, né, irmãos? São os 3 anos e meio, primeiro, os 1260 dias, onde as testemunhas, irmãos, que vão profetizar e vão com poder combater, irmãos, essas ideias anticristãs que existem no mundo. Então, esse cavalo branco, na verdade, irmãos, representa o povo de Deus. Ele representa Cristo, mas no sentido dos cristãos, né? E arco, irmãos, arco na palavra, em Zacarias 13, né, significa Judá. Judá, arco, coroa de realeza, né, a promessa do Senhor, mesmo em Apocalipse mesmo, que ele nos faria reis e sacerdotes, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. Então é nesse sentido. Então, e aí ele sai vitorioso e para vencer. Irmãos, ali na primeira metade da semana, nos 3 anos e meio, 1260 dias, as 2 testemunhas elas saem vencendo, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova, né? Igual Elias fez, e também que a água se transforme em sangue, como ali Moisés fez quando ele estava no Egito. Aí, irmãos, nós podemos já começar dizendo, lembrando do estudo anterior, uma revisão bem rápida, né, irmãos, que as trombetas, os selos e as trombetas, elas estão mais ou menos em paralelo, né? Então, nós estamos falando aqui dos primeiros selos. O que aconteceu nas primeiras trombetas? A primeira trombeta,
a erva verde foi queimada, né? E as plantas, né? Aí depois, na segunda trombeta, cai lá um monte ardendo em fogo na água do mar e se transforma em sangue. E na terceira, na terceira trombeta ali cai um meteoro ali nos rios e a água fica amarga, né? Só para nós já termos a ideia do sincronismo dessas coisas. Então, cavalo branco, irmãos, é o povo cristão aqui. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, então uma grande espada que vai trazer morte um dos outros, no sentido de guerra também. Na verdade, irmãos, a espada na palavra, né, irmãos, igual está escrito lá em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, né, irmãos, e ela penetra até a divisão da alma. Então essa grande espada, dois gumes, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo, por exemplo, e pelo poder da palavra de Deus, as duas testemunhas, elas vão causar esse incômodo através das pessoas que desenvolvem teorias anticristãs e impregnam a terra dessas teorias, porque os homens que governam a terra, eles querem governar cada vez mais com seus sistemas de governos antropocentrista, que coloca o homem como centro do universo. Eles não olham para Deus, né, de maneira alguma. Então, é nesse sentido dessa grande espada, a palavra, combatendo essas ideias anticristãs. Aí no verso 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, como eu falei lá das trombetas, as primeiras trombetas, então a primeira, principalmente, né, que tem com o objetivo lá de causar um efeito nas plantas, nós vemos aqui, irmãos, esse cavalo preto tem a balança na mão. Irmãos, eu olhei lá em Jeremias 32, na verdade a balança nem estava relacionada com pesar o alimento, e mais pesar o dinheiro, né? Que lá em Jeremias 32, quando Jeremias foi comprar um pedaço de terra lá para provar para o povo que ele tinha esperança que Jerusalém voltaria a ser habitada, mesmo depois do cativeiro, então ele pesou o dinheiro perante as testemunhas, que ele chamou. Então, balança no sentido de pesar mais o dinheiro. E aqui fala de medida, a medida que aproximadamente, quando fala em medida aqui, consultei alguns livros, irmãos, no sentido de pegar as medidas, mais ou menos 250 ml. E por um dinheiro. Um dinheiro é um denário, é um valor de dinheiro que o trabalhador ganha durante um dia de trabalho. Então ficou uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Conforme nós falamos, irmãos, a respeito das trombetas, de se nós olharmos danificando a erva verde, irmãos, claro que a cevada e o trigo ela é menos resistente do que árvores como que tem a azeitona, o azeite, né, a oliveira e a videira que dá a uva que faz o vinho. Mas, irmãos, de uma maneira mais espiritual, irmãos, o azeite representando unção, poder, e vinho, o conserto da palavra de Deus através do Senhor Jesus e as suas promessas, né? É nesse sentido. Irmãos, e nós percebemos aqui, irmãos, que
uma referência bíblica dos 3 anos e meio, aqui, quando Elias, ele orou por causa da Jezabel, Acabe tinha casado com Jezabel, e ali então, através desse castigo, Jezabel ela levava o povo, os falsos profetas, a promover o culto a Baal. Baal era o deus que controlava o clima, na visão deles. Aí então o profeta falou, então é Baal que controla o clima. Então orou para que Deus não desse chuva durante 3 anos e meio. E então ficou provado que não era Baal que controlava o clima, e sim o nosso grande Deus. Então, irmãos, por esse período, fez aquela seca, e o povo, então, pela palavra de Deus, né, o povo, por se desviar, né, dos mandamentos de Deus, então o povo estava sofrendo. Então, tudo o que vai acontecer aqui, esses movimentos, a falta, racionamento de comida, né, todas essas coisas, irmãos, tudo causado pelas duas testemunhas, no sentido que o povo que está se desviando de Deus começasse a enxergar que quem domina realmente é Deus pelo seu poder. É nesse sentido. Aqui a partir do verso 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, né? A tradução é verde ou pálido esse cavalo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, fome e com peste e com as feras da terra. Então, irmãos, o quarto cavalo, né, que é a ascensão do anticristo, quando ele ascende, justamente o Senhor permite que ele mate as testemunhas, morte das testemunhas. Apocalipse 11, de 1 a 14, mostra bem isso. O que as testemunhas estavam fazendo? Orava e não chovia. E também a água transformava em sangue, né? Igual Moisés e Elias. Então, isso incomodava o povo do anticristo, o próprio anticristo, e quando o Senhor permitiu, na metade da semana, as testemunhas começam a ser mortas, né? Então, esse é o período, inicia daí para frente do cavalo amarelo, né? Esse cavalo pálido, da morte, que é o período da grande tribulação. Tá bom? Aí então, irmãos, a primeira visão, os cavalos. Irmãos, isso estamos pegando aqui o profeta Zacarias para mostrarmos que esses juízos de Deus, os cavalos, não surgiram lá no Apocalipse. Tá? Zacarias já falou desses cavalos aí no capítulo 1, e também mais para frente ele vai aparecer de novo aqui dentro, que nós vamos mostrar os carros lá em Zacarias 6. Aí então, irmãos, o que está escrito em Zacarias 1, de 8 a 12? Olhei de noite e vi o homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas, que estavam na profundeza, num vale profundo, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos, né? Quase vermelhos, pretos e brancos, os 3 primeiros cavalos. Aqui, irmão, não aparece o cavalo verde ou amarelo, né? Porque é o anticristo. Irmãos, aqui depois nós vamos fazer um estudo, irmãos, nós vamos focar a profecia de Zacarias no livro de Esther, porque ali o Senhor não permitiu que se levantasse o quarto cavalo, que é o anticristo, que seria o Amã ascendendo ao poder e fazendo o genocídio, a morte de muitos judeus, porque ele queria exterminar com os judeus. Aí então a gente faz um estudo nesse foco, tá bom? E aí, continuando, então ele focou os 3 primeiros cavalos. E eu disse, Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são esses.
E aí, irmãos, aqui é o foco. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, aquele homem, né? Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então, irmãos, nós percebemos aqui que são juízos de Deus enviados pelo Senhor, como Zacarias escreveu. Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então, esses 3 primeiros cavalos são enviados por Deus. O 4º cavalo é por permissão de Deus. Deus vai permitir a ação dele. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então, verso 12, então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Né? Porque o Senhor permitiu que o povo, por desobediência, fosse para o cativeiro através ali de Nabucodonosor, da Babilônia, né? Então o povo foi para o cativeiro. Então são 70 anos. Irmãos, e esses 70 anos faz referência lá a 9 de Daniel, a 70 semanas. E estamos aguardando a chegada da última semana, né? A semana número 70. E aí, verso 15, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então, irmãos, começou lá no verso anterior, aqui no 11 do outro slide, o que acontece? As nações, né, estavam tranquilos, porque o povo de Deus, os judeus de Israel ali, irmãos, eles estavam no cativeiro. Mas, irmãos, o que acontece? O Senhor falou que ia reverter esse quadro aí. Né? Agora o Senhor estava irado com as nações, porque as nações estavam em descanso e o povo de Deus estava sofrendo. Mas por quê? Porque esses cavalos, irmãos, são juízos de Deus usados justamente quando o povo abandona a sua palavra. São juízos de Deus. Mas, irmãos, essa ira do Senhor contra as nações, ela ainda não se cumpriu. Quando que ela vai se cumprir? Quando o Senhor Jesus voltar, que é o 19 de Apocalipse, para ser estabelecido o reino milenar. Por que eu coloquei aqui 1 Tessalonicenses 5, 3? Irmãos, porque está escrito assim, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Talvez Paulo tirou esse verso de Tessalonicenses daqui, né? Porque as nações, quando o anticristo se levantar e começar a matar o povo de Deus, as nações vão ficar felizes e achar que eles estão por cima, que está tudo certo, mas eles não sabem, porque eles não têm a luz da palavra, eles não conhecem a palavra. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que no final de tudo isso, quem vai prevalecer é o povo de Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Aí então, irmãos, foi essa parte aqui com o apoio do profeta Zacarias. Agora, irmãos, nós vamos ver a parte do profeta Ezequiel. Né? Ezequiel falando de juízo de Deus, nós vamos tentar, irmãos, ler mais as partes principais para adiantar o estudo, tá bom? Então, Ezequiel 14, de 12 a 22, a justiça dos castigos de Deus. Então, o Senhor castiga, né, pela justiça. Vamos lá. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão e enviarei contra ela a fome. Então, os primeiros cavalos lá, né, irmãos? Lá, nós vimos o cavalo preto lá, problema com pão, fome, o alimento custando caro, todas essas coisas. E arrancarei dela homens e animais. Então aí, falando da justiça de Deus, do juízo de Deus, aí em Ezequiel 14. Ainda que estivesse no meio dela, da cidade, esses 3 homens,
Noé, Daniel e Jó, ele fala que o Senhor não ia perdoar ninguém, ia só escapar os três mesmos, né? Porque, irmãos, se nós fôssemos fazer, irmãos, aquela referência lá em Gênesis 18, quando aparece três anjos, Abraão sabendo que os anjos iam lá destruir Sodoma e Gomorra, ele sabia que Ló estava lá, então ele foi conversando com o Senhor, interpelando, Senhor, se tiver 50 justo lá, o Senhor falou, não, eu não destruo a cidade. E se tiver 50 menos 5, quer dizer, 45, também não. Então, ali o Senhor estava poupando. Aqui o Senhor falou que se tivesse toda a população, só ia escapar esses três aqui, né? Então, vamos ler mais a parte em preto aqui, a parte principal, só para trazer a ideia. Depois, quem quiser pode abrir a Bíblia, Ezequiel 14 e ler. Vamos lá, ó. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimalhas, animais ferozes, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Nós vemos castigos aí. Verso 17. Ou se eu trouxer a espada sobre a terra e disser espada, passa pela terra. Lembra lá do cavalo vermelho, juízo de Deus. Também o Senhor falou aí que só escaparia os três também, Noé, Daniel e Jó. Verso 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela os homens e animais, também só sobraria os três. Verso 21. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, seria lá o cavalo vermelho, a fome, o cavalo preto, nocivas alimalhas e peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. E sereis consolados. Aqui, irmãos, eu pulei o verso 22 e já fui direto para o 23. E sereis consolado quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito, diz o Senhor Jeová. Por que está escrito assim? O Senhor está falando aqui que quando o Senhor castiga, não é por mal, é porque o povo se desviou do seu caminho e o Senhor justamente batalhando para que o povo volte para o seu caminho novamente e seja povo de Deus e receba as suas promessas, as suas bênçãos. Olha que está escrito em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando o Senhor castiga, é para arrependimento e para a salvação, na qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando alguém é castigado, uma pessoa sensata, quando ela é castigada por Deus, ela não vai, no caso, se arrepender, ficar contra o Senhor. Ela vai entender, através de uma inteligência espiritual, que o Senhor fez aquilo para que ela se voltasse para a salvação. Mas quando o mundo traz tristeza, se é do mundo, é do adversário. Ele traz tristeza para que a pessoa morra em tristeza e muitas vezes nesta morte encaminhe ele para a perdição. Então é só para mostrar que espada, fome, essas coisas, porque os cavalos se levantam, irmãos, muitas vezes nós não entendemos que aquilo são juízos de Deus, as testemunhas ali usando esses juízos de Deus para que o povo se converta, que o povo anticristão, irmãos, eles reconheçam que tem um Deus maior que o homem e que é dono de todas as coisas. É nesse sentido. Aqui, irmãos, eu coloquei então o sermão profético lá do Senhor Jesus em Mateus 24, 4, 8, Olha só que está escrito. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Aqui, virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, é o anticristo, porque ele vem no nome de Cristo, mas ele vem para enganar, com engano, Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares.
mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, irmãos, se nós olharmos por essa visão que o Senhor Jesus está falando aqui, quando ele fala que as coisas vai haver fome, peste, terremotos em vários lugares, isso são os princípios das dores, então seria ali antes do meio da semana, dos 1260 dias que englobam os 3 primeiros cavalos. Nesse sentido, são o princípio. Então, vos hão de entregar para seres atormentados. Aí, então, os cristãos vão ser entregues para ser atormentado. Quando que isso acontece? Depois da metade da semana, com o surgimento do anticristo. E ele entra matando as testemunhas. Então, vocês vão ser atormentados no sentido de grande tribulação e morte. E sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Porque as nações, irmãos, da besta ali, anticristãs, elas vão combater o povo e ficar feliz, como está escrito lá no 11 de Apocalipse, quando as testemunhas morrem, né, são mortas. Apocalipse 6:8, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, guerra, fome, peste e feras. Né, irmãos? Só repetir isso aqui do Apocalipse 6:8 para mostrar que Mateus 24 aqui tem a ver com os cavalos, para mostrar essa parte aí. Agora, irmãos, já estamos chegando no final, esse slide mais um, aqui na visão do profeta Zacarias, o castigo de diversos povos. Aqui, irmãos, o profeta Zacarias já tem aquela visão do final de todas as coisas. Quando ali for terminar o período da grande tribulação, o que vai acontecer com a igreja, com aqueles que são de Cristo, né, irmãos? Os que estão mortos ressuscitam e os que estão vivos são transformados e recebem a ressurreição, né? Então, e o povo, irmãos, que não é da besta, que está ali, os judeus, irmãos, que infelizmente não aceitaram o Messias, mas, irmãos, vão reconhecer essa segunda vinda deles, eles vão entrar vivos ali no milênio em forma corpórea. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. Irmãos, isso é a primeira vinda dele, quando o Senhor Jesus veio e o povo não o aceitou, o povo judeu. Verso 10. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Efraim, muitas vezes, irmãos, quando as 10 tribos eles se separaram de Judá, quando eles queriam lutar contra Judá, muitas vezes eles contratavam carros de povos vizinhos ali, né? E Jerusalém também, né, através ali, eles tinham, né, cavalos para fazer essa guerra. Mas tudo isso vai ser retirado, tanto os carros de Efraim quanto os cavalos de Judá. E o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqui então, irmãos, já está falando que com a chegada do Senhor, o que ele vai fazer, né, irmãos, já olhando já para o descanso, para o 7º milênio. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Aí depois, então, haverá, né, o povo vai reconhecer o Senhor. Em versos anteriores aqui aparece o Senhor Jesus voltando em cima do Monte das Oliveiras e eles reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, que eles deixaram de aceitar desde a primeira vinda. Aqui, irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Verso 13. Porque curvei Judá para mim. Judá é o arco, né? O cavaleiro segurando o arco. Porque curvei Judá para mim. E enchi com Efraim o arco. E Efraim são as flechas, né, irmãos? Então, aquele cavaleiro branco, ele tem o arco na mão e não aparece as flechas. Porque as flechas, irmãos, houve separação de Judá e Efraim foi lançado para as nações, o reino de Efraim. Para quê, irmãos? Porque
quando as 10 tribos saíram, foram para o cativeiro, irmãos, e nessa restauração eles trazem os gentios. E aí então judeus e gentios formando um povo só, com as promessas feitas a Abraão. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Então, aí o que acontece, irmãos, nessa união da igreja, de gentios e judeus junto, os filhos de Sião combatendo os filhos de Javã, da Grécia. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que quando o Império Grego, através de Alexandre o Grande, ele caiu, foi passado para os seus 4 generais. E através de uma dimensão territorial dessas 4, dali que vem o anticristo. Então o anticristo vai ser vencido através do Senhor Jesus, combatido também junto com o povo de Deus, com a igreja. E por-te-ei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta. Lembra-nos, soar trombeta, flechas, porque, irmãos, a maior parte de quem reconhece o Senhor Jesus como Messias são os gentios, como seriam os efraimitas, o reino de Efraim. E eles saíram, como relâmpago, essas flechas. Irmãos, aí o povo de Deus ressurreto, a igreja ressurreta, num outro corpo, e irá com os redemoinhos do sul. Então, irmãos, esse finalzinho já mostrando já o final da grande tribulação e a igreja vencendo o anticristo, a besta sendo lançada no lago de fogo. E ali também, irmãos, capítulo 7 de Daniel explica bem através dos animais, o último animal sendo queimado ali. Isaías 65, 20, irmãos, é só para falar, irmãos, que no reino milenar entra os judeus que reconhecerão agora, aí na próxima vinda o Messias, eles entram num corpo, de carne, e aí então o Senhor vai começar a fazer ali aquelas pessoas que vão habitar ali a terra e vão ensinar a palavra de Deus para as demais nações. E aí então, irmãos, em Zacarias 6, de 1 a 8, a 8ª visão fala de 4 carros, que é parecido com esses castigos de Deus, dos cavalos e dos carros. As coisas são mais ou menos em paralelo ali e uma coisa meio parecida com a outra. Então, quem quiser pode ir lá em Zacarias 6, eu não quis colocar, no sentido de não esticar muito o estudo, tá bom? Queridos, então nós vamos ficando por aqui. Irmãos, eu vou convidar os irmãos para que quem gostou do estudo, deixe o seu like, quem puder se inscreva no canal, quem puder repassar para demais irmãos. Irmãos, nós temos a esperança de fazer a divulgação da Bíblia através dos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos.